disse, a área de ciências exatas e das engenharias. E para iniciar os nossos trabalhos, começando com o pé direito, o Éder vai falar para a gente sobre a relação inundação, vegetação, geomorfologia, tudo isso lá no Pantanal. Se você acha que São Paulo inunda, ele vai falar que o Pantanal inunda muito mais, certo? Salva de palmas para ele. 1 minuto e meio. Bom dia. Para não falar que eu esqueci de mandar a apresentação, eu vou falar que eu quis fazer surpresa, tá? Então visitem o pôster 108 para mais detalhes. Bom, pensem em uma área de 150 mil quilômetros quadrados, que uma parte do ano ela quase que completamente seca e outra parte do ano ela quase que completamente fica inundada. Esse é o Pantanal. É uma bacia sedimentar que é tectonicamente ativa, né? Ou seja, ela ainda está sofrendo um processo de sedimentação, de subsidência, e é uma área extremamente plana. E devido a essa característica de ser extremamente plana, ela gera esses alagamentos. E por conta desses alagamentos, a gente tem toda uma distribuição de diferentes tipos de vegetação. Também por conta que o Pantanal está bem no Brasil Central, ali no centro da América do Sul, digamos, e sofre influência de diversos biomas, tipo a Amazônia, a Mata Atlântica, principalmente o Cerrado, e também os chacos bolivianos e os pampas. Tá? E nosso trabalho vai ser baseado no uso de imagem de satélite para ver essa relação entre vegetação, inundação e geomorfologia, dentro da bacia do Pantanal, numa série temporal desde 1984 até o ano de 2019. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Éder. Começamos bem. Gostei muito. Viram? Tem relação. Não sabia que tinha. Seguindo do Éder, agora nós vamos para a apresentação do Ian. E o Ian veio de longe, acredito que veio, para falar para a gente sobre uma relação que também eu não imaginava que poderia existir. Pelo menos ele falou que existe, que é a relação entre o surgimento dos Andes e a Amazônia. Como o surgimento afeta o clima, isso tudo afeta a Amazônia. Os Andes podem afetar a Amazônia, não sabia. Vem cá, conta pra gente que todo mundo está bastante interessado. Uma salva de palmas para ele. Bom dia. Eu entrei há pouco no pós-doc, há um mês, então não tenho muitos resultados ainda, mas tenho muitas perguntas. Imaginem por um momento os Andes, o surgimento dos Andes, eles estão crescendo, e aí começa a chover no topo. O que vai acontecer? Todo esse material vai ir embora e vai ter um surgimento maior ou menor, pode ter diferentes resultados. Qual que é a força principal desse surgimento nos Andes? A erosão, pode ser o clima. Essas mudanças climáticas nos últimos 2 milhões de anos foram as que controlaram a evolução da Amazônia, principalmente a explosão da biodiversidade que aconteceu nesses últimos 2 milhões de anos. Então, para isso, vou usar uma técnica chamada luminescência, que depende de uma propriedade do quartzo, do feldespato, que permite obter tanto a idade como a proveniência desse material, desse mineral. Com isso, vou tentar obter tanto uma taxa de surgimento dos Andes como dos depósitos que acontecerão depois, tudo isso envolvido com paleontologia para tentar decifrar essa evolução dos Andes da Amazônia durante os últimos 2 milhões de anos. Obrigado. Obrigado você por falar para a gente dessa temática também, que foi tão interessante. Obrigado, Ian. Agora vamos para a Luana. E a Luana me contou ali, em 30 segundos, eu acho, foi bem rápido, que os organismos, com o passar do tempo, aprenderam a sintetizar partes duras. Não sei do que ela está falando, estou bastante curioso, e ela tem 1 minuto e meio para contar para a gente. Vem para cá, Luana. Bom dia. Há bilhões de anos, compostos orgânicos se organizaram, cresceram, se dividiram e se diversificaram, dando origem à vida complexa como a gente conhece hoje. O que diferentes organismos no tempo geológico têm em comum é que grande parte deles consegue biomineralizar, ou seja, sintetizar partes duras, como nós humanos conseguimos sintetizar o nosso próprio esqueleto. As razões que levaram os organismos a apresentar essa inovação biológica são bastante debatidas. Pode ser uma resposta à predação, pode ser uma resposta a uma mudança ambiental, ou ambos.
Fato é que essa característica surgiu no pré-cambriano, que é representado pela faixa vermelha na coluna da esquerda e pela faixa rosa no meio do slide. Nós temos representantes fósseis na parte de baixo desse slide que já teriam essa capacidade de biomineralizar e estão no pré-cambriano. E em cima, nesse slide, nós temos os mesmos representantes interpretados com a mesma identidade biológica que também teriam essa capacidade. O objetivo do meu pós-doutorado é entender como esses gatilhos e processos evolutivos levaram a vida a estabelecer essa característica como uma característica dominante em grupos biológicos tão distintos. Meu pôster 112, para quem quiser mais informações. Obrigada. Obrigado, Luana. Eu fiquei curioso, acho que eu vou no pôster, que eu fiquei bastante curioso com o tema dela, já quando ela estava contando. E agora, eu gostei muito desse tema aqui, porque diz respeito a um lugar muito bonito. Vocês já foram para a Itália? Não? Nem eu? Mas eu sei que é muito bonito, pelo menos vejo as fotos. E a Ana Paula vai falar um pouquinho desse lugar, mas não de qualquer maneira. A gente já falou da relação que os insetos têm com as plantas, e agora ela vai falar da relação das estruturas com o solo. Flash Talks, falando de relações. Flash Talk, falando de amor. Vem pra cá, fala pra gente, 1 minuto e meio. Conta pra gente sobre a Itália, uma salva de palmas pra ela. Bom dia, meu nome é Ana Paula. E por que a Torre de Pisa ilustra um trabalho que o título é Computação aplicada à análise dinâmica da interação solo-estaca-superestruturas com o acoplamento, métodos elementos de contorno, métodos elementos finitos e técnica de mineração de dados. Bom, a Torre de Pisa ela é um exemplo desse complexo fenômeno de interação solo-estrutura. Sob a Torre de Pisa, nós temos um rio. E a torre ela começou esse processo de inclinação para o sul desde a segunda fase da sua construção. Então, desde essa época, é feita a drenagem no lado norte, para que essa estabilização, para que essa inclinação ela se estabilize. E esse é um exemplo da interação do solo com o elemento estrutural de fundação e com a estrutura. A análise de interação solo-estrutura eu comecei a pesquisar no meu doutorado, na USP, junto com o professor Paiva, que tem artigos relevantes na época publicados desde anterior aos anos 80 até agora, 2019. E a referência de dinâmica é o professor Coda, e para mineração de dados nós temos o professor Zotani no ICMC da USP, porque a partir de informações sobre a Torre de Pisa nós poderemos prever o comportamento dela futuro. Muito obrigada. Obrigado você. Você vai ter que ir para a Itália para fazer alguma coisa? Se eu vou ter que ir para a Itália, eu estive na Itália em setembro. Eu tirei essas fotos aí, olha. E atualmente também a torre continua em obra para estabilização. É a minha filha. Ah, gostei. Obrigado. Vocês viram? Façam pesquisas que incluam cartões postais, que daí vocês vão ter que ir até o lugar. Eu gostaria de fazer. Aliás, vocês tirarem aquela foto clássica assim, segurando a torre, e marca ela no Instagram. Né? Já vai estar marcado. Brincadeiras à parte, nós vamos fechar a nossa sessão agora com a apresentação do Rony. E ele vai falar de algo que é extremamente da realidade de quem mora aqui em São Paulo. Ele vai falar dos trens e dos metrôs. Então, se você veio de trem, se você veio de metrô para cá, ou se você não veio, Rony, você tem 1 minuto e meio para contar para a gente. Vem para cá. Palmas para ele. Boa tarde. Bom dia, quer dizer. Bem, pessoal, serei breve aqui na descrição. O problema que eu vou estudar é da passagem da corrente elétrica no solo. Essa corrente elétrica do solo, ela foge do sistema de eletrificação de trens e metrôs. O trilho do trem, ele é eletricamente conectado ao terminal negativo, ou seja, como a isolação dele para o solo não é perfeita, há uma fuga de corrente. E essa fuga de corrente passando para o solo vai gerar elevação de potencial em estruturas próximas. Por exemplo, se eu tenho um duto de água, de gás, esse duto vai estar sujeito a uma elevação de potencial e vai ter uma corrente parasita fluindo nesse duto, que vai causar corrosão.
Essa corrente fluindo para o solo, ela também vai causar perigo, porque risco de choque elétrico, não só por contato direto, mas só por a pessoa estar nas imediações. O meu trabalho vai dizer o quê? Quantificar. Qual é o perfil do potencial elétrico nas imediações desses trilhos? Então, eu vou fazer um mapeamento ponto a ponto. Eu estou no projeto, na etapa inicial da minha pesquisa, eu entrei agora em outubro, mas eu já tenho alguns resultados interessantes. Então, eu vou trabalhar com mecanismos de corrosão, né, degradação de estruturas, e o principal, a inovação que eu estou propondo é resistividade variável ao longo do percurso, ou seja, um modelo muito preciso do solo. Não é um modelo de solo homogêneo, que é o que se usa, mas um modelo realista. Bem, agradeço a atenção, eu sou o posto 149. Muito obrigado. Vocês viram? Agora todo mundo vai pegar metrô e trem de maneira diferente. Finalizamos nossa sessão do centro, a nossa segunda sessão de exatas, e agora nós vamos para a nossa última sessão. Então, se você está gostando do Flash Talks até agora, e se você também não está gostando, se você teria vontade de estar aqui, se você quer treinar, se você quer saber um pouco mais sobre habilidades de comunicação, como que eu faço para reduzir o conhecimento num tempo tão curto, ou até para colocar o conhecimento de maneira precisa num tempo mais longo, como que eu faço isso? Como que eu explico o que eu estudo para minha avó, para minha mãe? Como que eu explico o que eu estudo para o meu orientador, às vezes, quando ele não entende o que eu estou falando? À tarde nós vamos ter alguns workshops, dentre deles, dentro dos workshops, dentro das oficinas que nós temos, uma das oficinas eu vou estar conduzindo junto com o Guilherme Lui. Então a gente vai estar falando sobre comunicação científica, divulgação. O título é Ainda Dá Tempo. Então se você acha, não, eu já sou pós-doc, já passei do tempo. Não, ainda dá tempo, vai lá, que mesmo se você não for trabalhar com divulgação, mesmo se você não for para esse caminho, tem muito para a gente conseguir melhorar, para a gente conseguir aprender em termos de fala, de comunicação, de exposição e de mídias sociais também, tá certo? Então, para a gente terminar a nossa sessão de Flash Talks, a nossa última subseção é a sessão de Humanas, Sociais e Linguística. Então, todos aqueles que sobraram, que estão faltando apresentar, venham aqui para frente, por favor, encontrem com a Rebeca, que a gente já começa a última sessão. Obrigado, gente.